Estamos então na nossa segunda videoaula, onde falamos das habilidades de construção ou de resolução de conflitos construtivos, não? E uma habilidade importante, um aspecto importante nos conflitos, como a gente viu no nosso material, é a comunicação. Então agora falaremos em comunicação não violenta, mas antes vamos falar um pouquinho dos princípios da comunicação? Primeiro ponto é importante a gente ter clareza, é impossível não se comunicar. Às vezes, especialmente quando tem conflito, as pessoas falam, como é a comunicação? Não, a gente não se comunica, isso é impossível. O silêncio é uma comunicação, o não se comunicar, não falar com a pessoa é uma forma de comunicação. Porque comunicar é um comportamento, não tem como a gente não se comportar. Então, tudo é comunicação. Toda comunicação ela tem um espaço do conteúdo e da relação. Conteúdo, as palavras, o que eu falo, e a relação, como eu me relaciono com aquela pessoa, como que está a relação daquelas pessoas que estão falando. E os seres humanos se comunicam de uma forma digital, pelas palavras, e analógica, a linguagem do corpo, os gestos, o silêncio. E é muito interessante porque quando há um conflito entre o que é falado e o corporal, nós tendemos a não acreditar no que está falado. A gente acredita no que é analógico, no que o corpo diz. A mensagem do corpo, a mensagem dos gestos, o tom de voz tem um impacto muito maior do que propriamente ditas palavras. Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Gallup e feita aqui no Brasil, faz em vários países, mas aqui no Brasil é uma pesquisa de engajamento. Então, 27% engajados, produtivos, interessados, com vontade de trabalhar, 61% não engajados. Vai levando. Estou levando o meu trabalho. E 12% ativamente desengajados. Sabe aquele que tudo que você fala, isso não vai dar certo, te desanima e traz menos engajamento ainda para todos? Então, a gente vê que o número de engajados é muito baixo, né? Ou entre não engajados ou desengajados, a gente tem aí 73%. É muita coisa. E aí, o que gera, o que causa, quais seriam os motivos? Os principais motivos que a pesquisa mostra são falta de reconhecimento, necessidade de ser ouvido, necessidade de expectativa dos colaboradores, às vezes são ignoradas pelos superiores, falta de comunicação aberta e franca, pouco diálogo. Então, a maioria dos conflitos, dos motivos estão relacionados à comunicação e necessidades não atendidas. Daí, então, a comunicação não violenta ser um instrumento importante nesse contexto. Porque a comunicação não violenta propõe habilidades de linguagem e comunicação que fortaleçam a nossa capacidade de manter relações mesmo em condições adversas. Linkando isso com o nosso curso, significa da gente manter as relações, da gente, ainda que a gente tenha conflitos, fazendo assim os conflitos de forma construtiva. Então, a CNV pode criar ambientes de compreensão e confiança por meio de diálogos autênticos e empáticos. Então, uma coisa importante é, lógico, falar de CNV em 10 minutos, com a proposta desse vídeo, é bem ousado e nós não temos a pretensão. A ideia aqui é trazer alguns enfoques, alguns aspectos, chamar a atenção de alguns pontos e te convidar para a leitura do material. Além disso, o Ministério Público tem investido em CNV, né, nas trilhas, em oficinas, em círculos de capacitação, porque realmente é um instrumento importante para a manutenção e a resolução construtiva de conflitos. Então, quem desenvolveu a comunicação não violenta? Marshall Rosenberg, ele diz que o que eu quero na minha vida é compaixão, um fluxo entre mim mesmo e os outros, com base numa entrega mútua do fundo do coração. Então, a gente diz que falar de CNV é falar do coração. Pode criar ambientes de compreensão, confiança, mesmo por meio de diálogos autênticos e empáticos. Então, a gente fala em autenticidade e empatia. E aqui um ponto que eu queria reforçar. Como a gente disse, as palavras, os números, os dados, os fatos são pouca parte, 20% só do conteúdo, do que a gente fala. Muito do que eu comunico é o que a gente chama de relação, que são os meus sentimentos, as minhas necessidades, as minhas avaliações, os meus julgamentos.
E aí é aqui que começa a comunicação não violenta. Comunicação não violenta não é falar de uma forma bonitinha em 4 passos. Comunicação não violenta começa na minha intenção. Qual a minha intenção quando eu estou falando? A minha intenção é mudar o outro? É convencer o outro que ele está errado? Então, ainda que eu use os passos da comunicação não violenta, eu não estarei fazendo comunicação não violenta. Que na comunicação não violenta, a intenção é uma intenção de compreensão e não de mudar o outro, de convencer que ele está errado ou de buscar culpado. A intenção, eu quero ter razão ou é ter conexão? Eu quero provar que eu estou certa ou eu quero criar um nível de conexão com aquela pessoa, estabelecer uma relação de conexão para a gente resolver os conflitos, para a gente resolver as nossas questões. Então eu preciso me conectar. E é aqui que começa a comunicação não violenta. Qual é real a minha intenção quando eu estou me comunicando? E a comunicação não violenta, ela tem 4 passos e 3 pilares, que é falar com autenticidade. Eu falo do que é importante para mim, eu falo da minha verdade. Ouvir com empatia, eu procuro ouvir o que é importante para o outro, o que é a necessidade dele, o que ele está sentindo, o que ele está pedindo. E receber de mim mesmo com compaixão. Então eu também preciso aplicar a CNV comigo mesmo, né? Ser mais compassivo comigo mesmo. E para isso, existem 4 passos. O primeiro é da observação. Quais são as ações concretas que afetam o meu bem-estar e das outras pessoas? O segundo passo, como eu me sinto quando eu observo isto? O terceiro passo, necessidades. Porque os nossos sentimentos, eles são sinais, alertas de necessidades. E as necessidades humanas que nos unem como ser humano, que nos iguala. E, por fim, pedidos de ações concretas para enriquecer a nossa vida. Então, vamos falar rapidamente desses 4 passos. Observação. A comunicação não violenta, ela também propõe algumas distinções. Nós precisamos distinguir o que é observação do que é julgamento e avaliação. Então, por exemplo, a pessoa marca uma reunião e a pessoa chega atrasada. E aí eu digo, você está atrasado. Isso, na verdade, não é uma observação. Isso seria, na comunicação não violenta, uma avaliação, um julgamento. A observação seria o que aconteceu que eu julguei, ou que eu digo, ou que a gente avalia como atrasado. Então, o fato, qual seria realmente o fato? O fato é, nós marcamos às 10 e chegou às 10h20. Então, para começo de conversa, nós não falaríamos, não rotularíamos. Porque uma das questões é que muitas vezes durante o conflito a gente rotula as pessoas. É atrasado, é chato, é preguiçoso, é descompromissado, é arrogante. Então esses são rótulos, são avaliações. O nosso trabalho no primeiro ponto é o que a pessoa faz ou qual é o comportamento, qual foi a ação que eu classifiquei dessa forma. Porque quando eu falo de atrasado, de irresponsável, de arrogante, não tenho vontade de me conectar. Mas quando eu penso, a pessoa marquei às 10, a pessoa chegou às 10h20, já diminui uma pressão interna, já me dá uma possibilidade de diálogo. Então, distinguir a observação da avaliação não é fácil, mas é um exercício que vale muito a pena. E lá no nosso material coloquei vários exemplos, tem vários exemplos e várias dicas de como nos ajudar nesse ponto. E por que é importante? Porque se eu vou começar uma conversa e eu converso com o fato traz unanimidade. Marcamos às 10, ficou às 10h20. A gente já começa com um consenso. E tendo clareza do fato, eu preciso pensar agora, como eu me sinto em relação a isso? Bem, eu me sinto chateada, eu me sinto frustrado, eu me sinto aborrecido, desrespeitado. Como eu me sinto em relação a isso? Nós, em geral, nas organizações, a gente tende a pensar que sentimento a gente não tem que trazer para as organizações. Mas como não trazer sentimentos se nós somos humanos, não é verdade? E outra coisa, o sentimento, ele é um farol. Ele mostra para mim as necessidades humanas. Então, se eu tiro o sentimento, eu tiro a humanidade.
E o que a gente quer é um ambiente humano. Então, eu preciso... Agora, nós temos, em geral, um vocabulário não muito desenvolvido em relação aos sentimentos. E os sentimentos, como eu vou saber o sentimento? O sentimento, a gente percebe no corpo. O corpo sinaliza o sentimento. E para nós, para a comunicação não violenta, o sentimento é como o farol do carro. É uma pisca-alerta. É o sinal de que a gasolina está faltando. Imagina a gente querer tirar sentimento é dirigir um carro sem farol, sem painel. Então, os sentimentos, eles sinalizam se a minha necessidade foi atendida ou não. Se a minha necessidade foi atendida, eu vou ficar alegre, satisfeito, reconhecido, feliz. Se não foi atendido, eu vou ficar triste, aborrecido, frustrado. Nós colocamos lá no material um conteúdo com várias listas, com vários sentimentos de necessidades atendidas e não atendidas. Precisamos distinguir sentimento de pseudo-sentimento. O que é o pseudo-sentimento na comunicação não violenta? É quando eu faço um julgamento do outro e coloco como eu me sinto. Eu me sinto muito ignorado. Ignorado, em geral, fala da ação do outro. Ele me ignorou. Ele que me ignorou. É difícil até colocar no corpo. Como seria esse ignorado? O que aconteceu? Então, a gente vê que é uma ação do outro. Ou então a gente usa, eu sinto que a minha chefe não gosta de mim. Então, eu estou fazendo eu uso a palavra sinto, mas na verdade eu estou falando de uma avaliação que eu faço do outro. Então, a gente precisa fazer essas distinções. O terceiro passo vem das necessidades, porque o sentimento ele vai me alertar para que eu procure entender quais são as minhas necessidades. Porque nós nos fazemos as coisas e nos movimentamos para atender às nossas necessidades. Então, o sentimento é esse alerta. Quais são as necessidades? As necessidades humanas, é importante isso. Lá no nosso material também temos a lista das necessidades. Necessidades são aquilo que todos os seres humanos, 7 bilhões de seres humanos têm. Então, necessidade de alimentação, necessidade de segurança, necessidade de reconhecimento, necessidade de pertencimento. O que acontece é que às vezes a gente confunde necessidade com o que não é necessidade. Então, com valores, às vezes. Pontualidade pode ser um valor, mas não é necessidade. Nem todos 7 bilhões de pessoas no mundo ligam para necessidade, para pontualidade. Então, não seriam exatamente uma necessidade. A gente precisa ter certeza de que aquilo que nós estamos lidando como necessidade realmente é de todos. Às vezes as pessoas falam assim, essa pessoa tem uma necessidade de vingança, ela faz isso porque ela tem uma necessidade de vingança. Vingança é uma necessidade de 7 bilhões de pessoas? Se não, então não é uma necessidade. E é importante a gente fazer essa busca do qual é a necessidade que está envolvendo aquela situação. Uma distinção que a gente precisa fazer também é entre necessidades e estratégias. A minha necessidade. Necessidade de alimentação. Estratégia. Carnívoro, vegano, vegetariano. São estratégias. Como que eu faço para atender essa necessidade? Em geral, os conflitos estão nas estratégias e não na necessidade. Porque as necessidades nos igualam. A estratégia nos diferencia. Então, a gente precisa discutir, pensar e trabalhar várias estratégias para aquela necessidade. Necessidade de lazer. Alguns dormem, outros vão ao cinema, outros passeiam, outros viajam. Então, a gente ter essa clareza de distinguir o que é necessidade do que é estratégia nos ajuda na hora dos conflitos. E, por fim, o quarto passo são os pedidos. Será que é fácil fazer pedidos? Marshall Rosenberg dá um exemplo de uma esposa que falou que o marido estava trabalhando muito, vários finais de semana, e ela falou para ele, você podia não trabalhar esse final de semana, você está trabalhando muito. E ele respondeu, você tem razão, esse final de semana eu vou pescar com os meus amigos. Ela ficou aborrecida. E o marido falou, eu atendi o que ela falou. É porque, na verdade, o que ela queria companhia. Mas não foi o que ela pediu. Então, é importante que, quando a gente faz pedido, a gente faça de uma maneira clara, objetiva, concreta, ações positivas. Não faça mais isso. Isso o quê? Não seria um pedido claro, né? Seja mais responsável. O que a pessoa chama de responsável?
Qual é a ação concreta que você quer? Então, faça mais isso. Isso o quê? Chegar atrasado? Então, é melhor. Então, vamos no momento que a gente marca, eu gostaria que você chegasse naquele horário. Então, aquele assunto, então, em vez de a conversa ficar, você é atrasado, não me respeita, vai ficar. Quando nós marcamos às 10, você chega às 10h20, eu me sinto frustrada, porque otimizar o meu tempo é importante. Então, gostaria de conversar com você sobre isso. Ou então, podemos marcar num horário que seja possível da próxima vez? Assim seria a conversa com a comunicação não violenta. Mas se eu falo com autenticidade, eu falo da minha verdade, eu também posso usar no que eu escuto. Eu não preciso que o outro saiba CNV para eu usar CNV. E aí, tudo o que o outro disser, eu me pergunto, o que será que ele está ouvindo? O que ele está observando? O que ele está sentindo? O que ele está me pedindo? E o outro aspecto, eu uso isso comigo, das minhas questões, para eu ter clareza comigo mesmo. Bem, falar em comunicação não violenta é um universo. Então, a ideia aqui era só trazer alguns pontos, especialmente dessas distinções, e eu te convido para a leitura do nosso material e para a nossa discussão lá no fórum, que eu espero seja bastante rica. Até lá!